E aí, beleza? Como é que vocês estão? Olha eu aqui novamente, né? Se tem vídeo, é porque eu ainda não fui roubado. Então, vamos lá, né? Com certeza vocês estão acompanhando aí essa loucura do metanol nas bebidas alcoólicas, né? Essa bizarrice. E assim, não é algo novo, né? Realmente não tem nada de novo nisso. Essas notícias já tiveram várias outras vezes, né? Só que dessa vez eu acho que tá bem mais grave, né? Tá pessoas realmente entrando em óbito, né? Morrendo. Outras ficando cegas por conta do consumo. Várias outras em estado grave na UTI. E tá em todos os jornais. Mas sabe o que é que eu acho mais bizarro? Além das pessoas ficarem doentes, óbvio, estando nesse estado, é a total indiferença que a galera tá tratando isso. Foda-se, sabe? Ninguém tá nem aí. Parece que o assunto é só mais uma manchetezinha qualquer do jornal, sabe? E um tema que ganha espaço por alguns dias e depois some. Ninguém se importa. E vai no final de semana, novamente, se arriscar, realmente. E não faz a mínima diferença. E vida que segue, né? Os bares continuam cheios, copo cheio, todo mundo postando aí suas felicidades, né? E o ciclo se repete, a galera parece que gosta desse tipo de risco. É como se no fundo meio que as pessoas elas sabem do risco e realmente escolhem correr esse risco. Sabe aquela ideia do só se vive uma vez? É tipo isso. E pra mim, essa atitude ela diz muito sobre esse momento que a gente tá vivendo, sabe? Do mundo, né, no Brasil assim, na minha realidade pelo menos, né? A gente se acostumou a conviver com o perigo como se ele fosse parte da rotina. Essa emoção, sabe? De vai acontecer comigo, será? Vamos se arriscar, né? Parece que a lógica é se aconteceu com os outros, não vai acontecer comigo. Sabe aquela lógica adolescente de que achar que nunca nada vai acontecer com você? Só que aí, meu amigo, um dia a conta chega, né? E assim, esse escândalo do metanol, ele expôs algo que vai além da adulteração das bebidas. Para mim, ele expôs essa relação meio que bem doentia que as pessoas têm com o álcool, né? Ele mostra o quanto estamos presos, né? Todo mundo está preso nessa ideia de que a diversão só existe se você consumir bebida alcoólica, né? O quanto o lazer ele se tornou sinônimo de bebida. Tem que ter bebida. E o quanto gera essa dependência, esse vício, realmente, né? Mesmo que disfarçada de hábito social. É só para se divertir, por exemplo, né? É mais comum do que a gente imagina. E o mais triste é perceber que, tipo, não tem medo. Por exemplo, as pessoas não estão fazendo essa associação de que se você consumir a bebida alcoólica, pode acontecer algo de ruim com você. Se eu não me engano, tem uma estatística onde 35% das bebidas destiladas, né, são adulteradas. É altíssimo em relação a números. E ninguém se importa. Se preocupa ali durante alguns dias, as vendas caíram, a galera deu uma desanimada de ir aos bares, né? Só aquela ressabiada, né? Como a gente chama aqui no Ceará. Mas bastou o tempo passar que vida normal. Todo mundo voltou a beber enlouquecidamente. E é aí onde tá, sabe, uma das maiores contradições da nossa cultura. Todo mundo sabe dos riscos, conhece as histórias, já vimos os danos, mas continuamos repetindo, né, os mesmos comportamentos, como se tanto faz, né? O prazer momentâneo, ele vale mais do que essa prudência em cuidar da própria vida. Essa sensação de pertencer a um grupo, de relaxar ou de curtir a vida, entre aspas, fala mais alto do que a razão, né? O resultado disso ele é meio que óbvio, né? Essa anestesia coletiva, essa insensibilidade diante da própria vida, realmente. É como se a gente tivesse esquecido o valor que a nossa vida tem. Porque, meio que no fim das contas, esse problema do metanol ele é só um sintoma, assim, um reflexo de algo maior.
a forma como a gente transformou o álcool como uma peça central da nossa cultura, como tudo gira, por exemplo, como as nossas diversões giram em torno disso, né? A nossa sociabilidade, até a nossa identidade, por exemplo, né? E talvez o que mais me assuste não seja nem o metanol em si, obviamente, mas a normalidade, como a gente acostuma a brincar com a nossa vida, né? Se expor aos riscos, mesmo sabendo que qual o risco que tem ali. A gente vive numa geração meio que movido pela pressa desse prazer imediato, né? Tem que ter a dopamina ali em níveis, sei lá, atômicos, né? Explosivos. O lema não declarado de muita gente parece ser aquele que ficou famoso nas redes, né? Foda-se, só se vive uma vez. E assim, uma lição que Dwight Schrute, no The Office, nos ensina. Totalmente errado. Você só morre uma vez, mas você vive todos os dias. E meio que isso é a desculpa perfeita pra tudo. Pra gastar o que não tem, pra viver o hoje, né, sem pensar no amanhã, pra beber até cair, se expor ao máximo nas redes sociais, totalmente embriagado. E assim, galera, o problema é que nesse discurso de liberdade, o que existe de verdade é uma fuga, uma tentativa de preencher um vazio interno com estímulos externos. E o álcool ele se encaixa perfeitamente nessa equação. Ele desliga a nossa consciência, silencia as preocupações, ele cria uma sensação de euforia, só que artificial. Por algumas horas o mundo parece que é leve, tá tudo tranquilo, você fica mais divertido e os problemas desaparecem. Né? Isso é um dos motivos do álcool ser tão punk, né? Mas assim, o preço dessa liberdade ele é bem alto. E o mais irônico é que muitos a chamam de liberdade, quando na prática é um tipo de prisão, meio que uma prisão disfarçada de escolha. Porque se você precisa beber para se divertir, será que ainda é uma escolha? Né? Se você consegue relaxar depois de alguns copos, será que ainda é prazer ou meio que já é uma dependência? Essa mentalidade do só se vive uma vez é o retrato perfeito do imediatismo da nossa época. Né? Vivemos só agora, pro instante, para esse momento. Né? Tem que ser registrado, tem que ser mostrado. A diversão não é mais apenas meio que se sentir bem, sabe? Descansar, relaxar. É mostrar que tá bem. E dentro desse ciclo alucinado, onde o álcool ele é 100% é o protagonista de tudo. Assim, poucas pessoas elas param para pensar que a vida é feita de consequências, que as escolhas de hoje, né, famoso efeito borboleta, né, elas moldam os dias de amanhã, que cada gole inconsequente pode se transformar em um arrependimento, né, irreversível. E ainda assim seguimos repetindo o padrão, rindo, né, das tragédias alheias, nunca vai acontecer com a gente, e acreditando nisso. Né? Eu sou, tipo, mortal, né? Não vai acontecer comigo. E é meio que curioso, como nós, né? Nós seres humanos, nós acostumamos a brincar realmente com risco. Fazemos piadas sobre exageros, compartilhamos vídeos, né? De pessoas extremamente bêbadas. E isso é engraçado, isso é divertido. A gente transformou como um entretenimento. Como, olha aquilo ali como é legal. É tipo o certo. Mas será mesmo que essa exceção ela já virou parte da nossa rotina? Assim, a verdade é que esse só se vive uma vez virou uma espécie de meio que escudo emocional para muita gente. Serve para justificar o que nós não queremos encarar, sabe? O cansaço, esse estresse, o vazio que o nosso mundo hoje gera na gente, essa falta de sentido, né? A necessidade de fugir. Porque o álcool hoje, para mim, ele é meio que essa necessidade, esse medo que as pessoas têm de encarar a própria realidade, né? Mascarar isso para nós mesmos, sabe? É por isso que, mesmo diante de algo tão grave quanto essa crise do metanol, ainda tem gente que prefere o risco do que agir com razão e não beber. Porque a ideia de ficar sem beber parece, para muita gente, tipo, assustadora. Acabou a vida. É crise mesmo. E talvez o problema
não seja em viver apenas uma vez, como eles dizem, mas em desperdiçar essa única vida tentando se anestesiar dela, sabe? Você não tá vivendo plenamente. Assim, em algum momento da história recente, a bebida deixou de ser apenas uma opção e virou praticamente uma exigência social. Tá em tudo, né? Nas comemorações, nas conquistas, nas despedidas, nos encontros, até nas dores, né? Se você reparar, em todos esses momentos, o álcool ele tá encaixado, né? A lógica parece simples. Se tem motivo para celebrar, vamos beber. Se tem motivo para chorar, vamos beber. É insano. O álcool, assim, pessoal, ele se infiltrou em cada espaço da vida moderna. Nos bares, nas festas, nos casamentos, nas reuniões, nos velórios, tudo tem álcool. Até em propagandas, por exemplo, o álcool aparece um sinônimo como de alegria. Ele foi mostrado, foi ensinado a ser assim pra gente, né? De amizade, de felicidade. Do, o álcool, ele tá sendo mostrado dessa forma. E assim, como se ele fosse a ponte. É a mesma ponte assim que liga as pessoas, né? Se você tá com timidez, é só beber, né? É o combustível das boas histórias. É impossível ter uma história divertida se não tiver bêbado, né? Ter enchido o seu de álcool. E é meio que curioso perceber como isso normalizou. Tá normalizado, né? A ponto de ser quase invisível, sabe? Quando alguém diz que não bebe, por exemplo, hoje eu, por exemplo, já bebi bastante, hoje eu praticamente não bebo, sempre tem um olhar de estranhamento, né? Uma pergunta disfarçada de brincadeira. Oxe, mas por quê? Tá doente? É fresco? Se liga? É como se escolher a sobriedade fosse um ato de loucura, né? Como assim você não bebe? Com certeza você tem algum problema. A ideia que as pessoas têm é essa. Esse comportamento, pra mim, ele revela algo bem profundo, que a gente tá associando o álcool à ideia de pertencimento. Beber é participar, fazer parte de um grupo, é não ser chato, não é ser o otário, por exemplo. É o código invisível que garante a entrada na confraria da alegria, né, nessa seita. Só que essa alegria muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela é bem artificial. Quando quando o efeito passa, o que sobra é o silêncio. É só você e uma ressaca destruidora. Então, assim, o álcool virou uma espécie de muleta emotiva para as pessoas. Um refúgio socialmente aceito, né? Afinal, é normal. É um anestésico que disfarça o desconforto, essa monotonice da vida, né? Esse desconforto de existir. Ele dá coragem para quem tem vergonha, ele desinibe quem é tímido, faz sorrir quem tá cansado, quem tá triste, mas também apaga memórias, destrói lares, acaba com a vida, né? Carreiras de muita gente. E o mais inquietante é perceber como tudo isso se mistura com a ideia de afeto. Muita gente associa a bebida a momentos bons com amigos, né, e familiares. Aquela cervejinha com os parceiros, aquele vinhozinho no jantar, aquela caipirinha na praia. São lembranças que constroem um vínculo emocional entre o álcool e a felicidade. E quando esse vínculo se solidifica, a simples ausência da bebida passa a ser sentida como a falta dessa alegria. É como se não importassem as pessoas, né? Foi divertido porque o álcool deixou divertido. Não foi divertido porque o local era legal ou porque a companhia era legal, sabe? A bebida ela virou o símbolo de tudo que a sociedade moderna mais deseja. Leveza, descontração, desinibidez, prazer, essa conexão, sabe? Mas paradoxalmente ela é também o reflexo de tudo que ela perdeu. Essa capacidade de se divertir de forma genuína, se divertir porque é divertido, sabe? Sem precisar de nada exógeno para poder te trazer essa sensação de divertimento. E assim, talvez o que essa crise do metanol realmente escancarou, além do perigo, né, do excesso do álcool, mas o quanto a gente depende dele para sentir que tá vivo, alguma coisa, tá ligado realmente, sabe? Um dos argumentos mais comuns quando a gente fala sobre o álcool eu bebo porque eu quero. É, talvez, né? Essa frase é dita, é repetida assim com convicção, a galera enche os pulmões, né? Os pulmões. Sou como um auto de autonomia, de liberdade pessoal. Mas assim, será que é mesmo?
Nós vivemos em uma sociedade que associa o ato de beber a status, a prazer, né, a pertencimento. Desde cedo somos expostos a essa narrativa. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu bebi, fiquei embriagado, foi aos 13 anos de idade. Insano, né? É. Quem cresce no interior é assim mesmo. E a gente está exposto a essa narrativa em comerciais que mostram só pessoas bonitas sempre, sorrindo, festas, né? Ninguém mostra o depois, né? As brigas que são geradas por conta do álcool, as dores de cabeça, os arrependimentos, né? Tudo o de negativo que o álcool traz, sabe? E assim o nosso cérebro ele vai sendo programado a acreditar que beber é sinônimo de diversão, de viver. O problema é que essa liberdade de escolha começa a meio que parecer muito com o condicionamento. Quantas pessoas conseguem sair hoje, por exemplo, com os amigos e se divertir sem beber? Acho que ninguém, né? Quantas conseguem relaxar depois de uma semana estressante sem beber? A pessoa já quer chegar em casa, vou tomar uma para relaxar, sabe? Quantas conseguem celebrar algo importante sem beber? E assim, pessoal, a verdade é que para muita gente o álcool deixou de ser uma escolha e se tornou um hábito, é automático. A bebida está sempre presente, como se fosse uma extensão da própria personalidade. Eu mereço, né? Eu preciso, eu gosto e tudo parece legítimo. Tá certo, né? Tem essa afirmação, você tá certo. Até o momento em que o prazer ele vira o vício, né? Vira a necessidade. A dependência raramente começa com os excessos. Começa com essas repetições. E vai, com o costume de beber, sempre nas mesmas situações, até que o nosso cérebro ele passa a associar esses momentos à substância, né? De repente o álcool deixou de ser um detalhe e vira o centro de tudo. Tem que ter álcool. E é aí que o conceito da liberdade ele meio que se distorce. Porque liberdade real é poder escolher, inclusive o de não beber, né? Sem sentir se falta algo. Não lembro o filósofo agora, né? Acho que foi o Kant, não lembro, que ele fala exatamente isso, que liberdade é você ter o controle dos seus desejos. Isso é liberdade, sabe? Liberdade é estar sóbrio, é rir sem precisar de nenhum estímulo químico ou sem precisar se desligar da sua realidade. Mas quando a ausência de bebida, por exemplo, essas pessoas causa irritação, ansiedade, ou a sensação de que, graças a Deus, acabou. A gente não tá mais falando de liberdade. A gente está falando de dependência emocional e química, no caso. E o pior de uma dependência é que a sociedade aplaude. É tipo venerado. Enquanto outras drogas são vistas como tabu, o álcool ele é assim, disseminado, celebrado, tem que ter. É vendido como parte da vida adulta, como símbolo de sucesso e maturidade. E é justamente por isso que tantas pessoas não percebem que elas estão presas a isso. Presas a esse padrão, a uma cultura, a essa necessidade que foi normalizada. É uma falsa liberdade que mantém esse ciclo girando. E é também o que torna tão difícil quebrar, né? Porque admitir que não estamos no controle é doloroso. Mais fácil repetir a frase, eu bebo porque eu quero, do que encarar a possibilidade de que talvez seja o contrário. É o álcool que quer, a gente apenas está obedecendo aquilo. Quando pensamos em um alcoólatra, né, por exemplo, meu pai, era alcoólatra, né? A imagem que costuma vir à cabeça é a de um homem cambaleando pela rua, garrafa na mão, desempregado, destruído pela bebida. É o estereótipo mais comum, né, que as pessoas criam. E é justamente por isso o mais perigoso. Porque faz parecer que o alcoolismo é algo distante. Isso nunca vai acontecer comigo, nunca vou chegar nesse nível. Só que a verdade é bem diferente. O alcoolismo ele é muito sutil, ele é muito silencioso. Ele pode morar em alguém que tem um bom emprego, uma família estruturada, uma vida aparentemente equilibrada. Ele pode estar presente em quem só bebe só aquelas duas, né, para abrir o apetite, por exemplo, né? Ele pode estar realmente nos mínimos detalhes. E assim, o problema não está na frequência exata, porque muda de pessoa para pessoa, mas na dependência emocional e simbólica que se cria em torno do álcool, né? Quando a bebida deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade, sabe, para relaxar, para sentir prazer. O alcoolismo invisível aparece assim nas pequenas justificativas. Eu mereço beber depois dessa semana puxada, por exemplo, né? Não tem graça sair se eu não beber. Muita gente fala isso. Não bebo muito, né? Só um pouquinho. Todo dia para dormir melhor.
assim, essas frases, elas podem parecer ofensivas, mas quando é repetida com frequência, eles mostram assim, o quanto que o álcool já ocupa um espaço fixo na rotina das pessoas, né? É a mesma lógica de quem diz que poderia parar a qualquer momento, só que não para, né? Em nenhum momento. Esse tipo de dependência ele não costuma destruir de imediato. Ela vai corroendo aos poucos, afasta as pessoas queridas, muda o seu humor, altera o seu sono, interfere no seu foco. Paciência, assim, é cruel. O mais cruel, na verdade, é que é socialmente aceito, é normal. Enquanto outras drogas são condenadas, o álcool ele é celebrado, né? Se você é adulto e não bebe, as pessoas vão dizer que você está totalmente errado. Mas quando você começa a recusar, por exemplo, os convites, porque não vai ter bebida, quando deixa de visitar alguém que não bebe, quando precisa tomar uma para poder iniciar uma conversa, dançar, né, para ser você mesmo, né, ou pelo menos quem você mostra para os outros, é um sinal que tem algo de muito errado. E assim, ó, o alcoolismo, ele também se manifesta quando o álcool passa a ser o mediador de todas as emoções. Bebe para celebrar, como eu falei, bebe para esquecer, para dormir, para relaxar, bebe para tudo, né? Ele se torna o tradutor da vida. E para muitas pessoas a vida sem ele é chata, sendo que não é. E é aí que mora o perigo, né? Quando a bebida deixa de ser parte da diversão e vira condição para que ela exista, quando o álcool deixa de acompanhar a festa e se transforma na razão da festa, né? Não vou para curtir uma música, vou para beber. Esse alcoolismo invisível é aquele que não cai na rua, mas destrói você moralmente, por exemplo, por dentro. Quando o escândalo do metanol estourou, meio que assim, era de esperar, num país lógico, né? Não no Brasil, que as pessoas parassem para refletir. Tipo, estão falando de algo que tira vidas, né? Tá deixando as pessoas cegas, né? Com sequelas permanentes. Um caso gravíssimo, que expõe as falhas da nossa fiscalização, descuido dos fabricantes, principalmente assim, essa cultura desenfreada do álcool. Mas o que aconteceu totalmente diferente, né? Como o brasileiro ele tá meio maluco, né? Em poucos dias o debate se desviou completamente, né? Ao invés de falarmos sobre dependência coletiva do álcool, a discussão virou meio que uma guerra ideológica. Uns culpam o governo, outros culpam a oposição, surgem teorias, ataques, tudo no Brasil, por exemplo, vira esse meme, né? E todo mundo esquece. E adeus. Enquanto isso, as vítimas vão ser esquecidas, vão virar números e adeus. E esse comportamento ele é típico da nossa era. A gente transforma tudo numa polêmica, uma polêmica grave, que isso é realmente grave, tudo em meme. E vira piada, a piada vira algo aceito e todo mundo esquece, sabe? É muito mais fácil apontar o dedo pra quem fabricou a bebida do que questionar por que a gente tá exagerando tanto na bebida. É como essa lógica tá maluca, né? Mas eu acho que talvez essa seja a questão mais incômoda, né? Admitir que o problema não tá só na garrafa, tá nas pessoas que estão exagerando demais na bebida. No modo como a gente está vivendo, como a gente está tentando se anestesiar de todos os problemas, como a gente finge que tá tudo bem enquanto bebe, né? E enquanto a gente continua desviando o olhar, continuaremos repetindo o mesmo ciclo. Vai ter a tragédia, vai virar meme, o meme vai ser aceito e tudo volta ao normal. Tudo volta para o começo novamente. Assim, no fim, essa crise do metanol, ela escancarou a verdade, que talvez seja ainda mais dura que o próprio escândalo. A de que a vida, para muita gente, só parece insuportável. Quando algo para interromper a consciência, quando esse algo é ameaçado. O medo, não é nem da morte, é de ficar sóbrio, de ter que encarar a vida. É bem surreal isso, como as pessoas estão tratando isso. Mas assim, a reflexão que fica é o que isso diz sobre nós. Até que ponto a nossa felicidade ela depende de algo que nos tira do controle? Até que ponto a gente precisa estar anestesiado para suportar a nossa vida? Essa frase do só se vive uma vez volta aqui só que com um peso diferente. Porque sim, é verdade. Assim, você só tem essa vida, mas isso não significa viver sem consciência, entorpecido.
Viver de verdade não é apagar o mundo por algumas horas e voltar para a realidade depois. O problema é que a gente confunde liberdade com fuga. A gente confunde prazer com esse esquecimento. E aos poucos a gente foi trocando o viver por apenas existir e passando os dias. E o álcool virou o atalho mais rápido, sabe? Talvez o que falte hoje não seja diversão, mas um propósito realmente para as pessoas. Esse vazio que a gente tenta preencher com garrafa, risada artificial, momentos, entre aspas, felizes, né? O mesmo vazio que nasce quando a gente deixa de olhar para nós mesmos, nos conhecermos melhor. E o mais triste o mais triste é ver que mesmo diante de algo tão trágico quanto essa crise do metanol, ninguém vai tirar nenhum proveito, ninguém vai aprender nada. Vai mudar, as manchetes já vão acabar, o medo vai passar, porque tudo é um meme, né? Os bares cheios novamente, até todo mundo parece que está esperando qual é a tragédia da próxima semana, né? Do que é que a gente vai falar. E parece que a galera perdeu a noção, por exemplo, da vida, do medo mesmo de sentir. E é por isso que a gente segue anestesiado, acreditando que viver é se desligar da nossa realidade, quando talvez viver de verdade seja justamente o oposto, né? Você tem que estar sóbrio, tem que encarar os fatos. Então, fica a pergunta, que talvez seja o resumo de tudo, né? Estamos realmente vivendo ou apenas nos entorpecendo para suportar esse vazio, para passar por esses dias? Enfim, galera, essa questão do álcool ela é bem complexa, tá enraizada, ao meu ver, de uma forma bem negativa na nossa cultura, da nossa relação com o álcool. Então, quero deixar vocês aí com essa reflexão. Espero que tenham gostado. Se puderem, comentem, deixem um like, se inscrevam no canal. Muito obrigado quem ficou até aqui. E até o próximo vídeo. Se eu não for roubado, é claro. Valeu!